Olá, prezados, olá, prezadas, muito bom dia, muito bom dia. Faz um mega frio na cidade de Curitiba. Hoje, Daniele está com frio igual eu. Daniele, Milene, Aneli, Adriana, Alice, Vivian, Márcia, Renata. Boa noite, bom dia. Eu não acordei ainda, gente. Bom dia, Renata. É isso aí, gente. Amanhã linda na cidade, dia 28/5, mês se aproximando do fim. Enfim, desejo que todos estejam bem. Bom, deixa eu abrir aqui o nosso material. Hoje, na semana passada, nós fizemos duas aulas falando sobre a interpretação da psicologia social em relação à Covid-19. Né? Numa primeira, a gente comparou duas perspectivas ensaístas. Né? Uma, da Sandra Maria Feister, né, sobre as pandemias que derivam da SARS-CoV-2, né, da pandemia de Covid-19, sendo uma epidemia de medo, uma epidemia de desinformação, uma epidemia de ações. E o segundo pensador que a gente viu foi o Alexandre White, da Johns Hopkins University, que basicamente vai denotar o efeito que as pandemias exercem em relação ao estigma, ao preconceito e também as mudanças sociais que vão derivar das pandemias. E nós discutimos na aula passada 20 tendências, né, do mundo pós-pandemia, discutidas aqui por grandes cabeças da Economist, dentre elas 10 psicólogos sociais. Enfim, então, acho que vocês já viram bastante já a pandemia, aliás, vão ver bastante ainda esse ano, não comigo, mas com a própria realidade mesmo. Nós estamos, nesse momento, entrando numa terceira onda, e, infelizmente, diferente de outros países, né, que reduz a um nível aceitável, nós começamos em um platô altíssimo, né? É uma onda que emenda na outra. Infelizmente, é o momento mais triste, né, da história do Brasil, né? O mundo está em luto pelo Brasil, de maneira geral. Talvez só os brasileiros não estejam em luto pelo Brasil, mas de fato o mundo está muito comovido, né? Na semana passada teve um evento na Suíça, colocar a bandeira do Brasil, assim, uma projeção, né, nos Alpes. Na Finlândia teve também uma homenagem ao Brasil. Enfim, o mundo reza pelo Brasil. Espero que os brasileiros também. Enfim, uma semana. A gente vai entrar agora num período extremamente difícil. A variante indiana já chegou significativamente no Brasil. Enfim, e vocês viram, né, o que aconteceu na Índia, né, com a variante indiana, e temos também uma outra variante brasileira, que é a P4. Então, enfim, chega dessa história, já começa de manhã com um filme de terror, né? Bom, hoje, então, nós vamos falar sobre a agressividade. A agressividade, ela é um objeto muito importante de estudo dentro da psicologia social. A agressividade, ela é uma ação hostil contra terceiros. Pronto, é um comportamento hostil contra terceiros e não é uma prerrogativa apenas dos seres humanos. Ao contrário, é uma universalidade entre todos os animais, né? A hostilidade, ela existe na natureza de forma geral. Por exemplo, os alces, os elefantes, dentre outros grandes mamíferos, eles se degladiam quase que até a morte na época do acasalamento. Nesse caso, uma forma talvez de acelerar a seleção natural. Aquele mais forte, aquele que melhor se sai no combate, aquele que consegue passar os genes para frente. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, como diria aqui o professor Girafales, os seres humanos, eles são muito mais criativos na hora de exercer a sua agressividade em relação aos outros, né? Tanto nos instrumentos, quanto nas formas, como na intensidade também, que isso vai se plasmar. Deixa eu compartilhar a tela brevemente aqui com vocês.
Esse cafezinho da Adriana deve estar muito bom. Gente, tá um frio aqui. Eu ia fazer um café, mas fiquei com uma preguiça, gente. Preguiça de fazer café, né? Como pode, né? Porque o café se faz quase que sozinho, né? Você precisa esquentar a água, jogar água no pó. Mas, gente, para vocês verem como estão as coisas, né? É isso aí, gente. Vamos lá. Bom, então hoje a gente fala sobre agressividade. É um comportamento, universal. Quando a gente fala de que um comportamento universal, a gente está querendo dizer o seguinte, que a cultura vai influenciar nisso? Vai, mas ela não é a única determinante, né? Como, por exemplo, o sono, a fome, as expressões faciais, são comportamentos, são é, é, construtos universais que, claro, né, podem sofrer interferência da cultura, mas não, você não existe uma cultura onde as pessoas não dormem, onde as pessoas não têm expressões faciais, ou seja, algo que está de alguma forma involucrado na própria natureza, né, dos seres de maneira geral. Então, hoje a gente faz uma reflexão acerca dos comportamentos agressivos, né? E aqui eu tenho várias fotos de comportamentos agressivos. Essa, por exemplo, provavelmente aqui pela arquibancada, hooligans ingleses e a julgar pelo visual, talvez década de 70, década de 80, ou seja, passado aí quase 50 anos, pergunto, se vocês forem ao Reino Unido, um jogo de futebol, isso vai acontecer? Isso pode acontecer, é muito provável, né? Alces, né, se degladiando, aliás, a seleção natural, né, forneceu a esses animais instrumentos de combate, né, como esses chifres, né? No caso do alce, por exemplo, a caixa craniana do alce é a parte mais dura do corpo dele. Mesmo se ele não tivesse esses chifres, né, ele poderia exercer um impacto de quase 2 toneladas sem causar nenhum dano ao próprio crânio, né? E além disso, ele adicionou essas belas galhadas, enfim, que são utilizadas aqui em combates que geralmente acabam com feridos ou com a morte, né? Um outro exemplo são cangurus, né? O canguru, ele é chamado de o boxeador do mundo animal, porque de fato ele dá socos. Além de dar soco, ele consegue se apoiar nessa cauda e dar um pontapé com os 2 pés de uma única vez. Não é nada interessante você arranjar uma briga com um canguru. Aqui são amostras, né, de como o comportamento agressivo ele se plasma de maneira geral. E nós temos pelo menos 3 teorias para explicar o comportamento agressivo. A primeira coisa, acho que eu vou cortar para mim um pouco, que esse slide é muito chato de ficar. A primeira coisa que a gente tem que denotar é a diferença entre um comportamento agressivo hostil e um comportamento agressivo funcional. Funcional. Explico. Instrumental, quer dizer, explico. Pergunto, alguém aqui, gente, já ficou nervoso e saiu fazendo, em razão da emoção que sentia, um comportamento agressivo que não tinha funcionalidade? Explico. Por exemplo, imagine que você está no trânsito e alguém te fecha, né, no trânsito, e você buzina para essa pessoa. Eu pergunto, qual é a função dessa buzinada? É fazer o trânsito andar mais rápido? É resolver a sua vida? É fazer com que o carro decole, né, como no De Volta para o Futuro, e saia voando, talvez para uma outra época onde não exista a Covid-19? Ou é uma tentativa de punir quem está na frente? É exatamente isso, você está punindo. É uma maneira uma maneira hostil de externalizar essa raiva. A Adriana Helena me fechou, ainda me xingou e eu vou lá buzino como uma tentativa de agredir. Isso não leva o nada ao lugar algum. É uma agressão, é um tipo de comportamento agressivo que vai derivar da nossa emoção. Eu vou dar um outro exemplo de verdade que aconteceu comigo. Nem sei se eu perco a minha dignidade ou não contando isso, mas bom, minha esposa inventou uma época que ela queria casar.
e eu tive que fazer um cursinho, gente, de padre, de igreja. Vocês imaginam o professor indo lá no cursinho do padre, né? Eu vi super legal, super divertido, nada contra também, mas, gente, eu cheguei atrasado lá no curso, já estava todos os carros estacionados, e eu vi uma microvaga, falei, cabe, né? Eu coloquei, e havia um ferro gigantesco que arranhou minha porta inteira. Gente, eu desci tão bravo do carro, desci tão bravo, e eu fui lá e chutei a porta do carro. Eu pergunto, gente, quando a gente chuta a porta do carro, qual que é o objetivo? Fazer o carro se alinhar melhor? Não, né? Não teve objetivo nenhum, e pior, eu quebrei o dedo do pé, né, com esse ato, né, inteligente. Então, a agressão hostil, ela não deriva da racionalidade, não é algo que você planeja, é algo que geralmente acontece, né? É muito diferente da agressão instrumental, que é quando você coloca a violência, a agressividade como um meio para você atingir um fim. Vamos supor que eu queira ter um. Deixa eu ver, estou sem criatividade hoje. Vamos supor que eu queira ter um café e eu não tenho. Eu vou lá e assalto a Adriana na rua. Finjo que isso aqui é uma arma. Adriana, passa esse café, né? E grito com ela, tal, e ela me dá o café. Nesse momento, isso não é uma agressão hostil, né? Isso é uma agressão instrumental. A agressão ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio, né, para se obter algo, né? E nem toda agressão hostil, inclusive, ela é condenada, ou melhor, nem toda agressão instrumental ela é condenada pela nossa sociedade. Vamos imaginar aqui, ó, rememorar. Eu me lembro como se fosse hoje, 2010, era mais ou menos 11h30 da noite. Tananana, sabe aquele plantão no Jornal Nacional? Bin Laden foi morto por US Marshals, né? 6 US Marshals invadem o castelo de Bin Laden e o matam. E o mundo comemorou, né? Isso é uma agressão instrumental. O objetivo era desarticular a cúpula da Al-Qaeda, algo que não aconteceu, é um grupo bem organizado até então, e você foi lá e mata uma pessoa. Gente, eu quero que vocês reflitam uma coisa. Eu pergunto, na opinião de vocês, a agressão na nossa sociedade, ela é mais instrumental, ou seja, ela é um meio para se atingir um fim, como, por exemplo, um bandido que rouba alguma coisa, um policial enfim, que coloca lá a sua ação, ou ela é mais hostil, ela acontece por acontecer, ela é aquela briga de bar, ela é aquela briga passional. Se nós encararmos os dados da violência letal na maior parte do mundo, a maior parte das pessoas morre não exatamente por conta de violência instrumental, mas por conta de violência hostil. E qual que é a grande reflexão? Tem um carro aqui na janela aqui. Qual que é a grande reflexão que a gente tem que tirar acerca disso? A forma de controlar a violência. Porque uma coisa quando você faz uma lei, por exemplo, a lei agora, se a Renata assaltar o banco, ela fica, sei lá, 10 anos presa. Isso pode influenciar no cálculo da ação, né? Então, ela vai calcular o ônus e o bônus. Se der certo, ganha 200 milhões. 200 milhões, gente, você vê que 200 milhões agora sei lá, quanto que dá isso aí em euro, mas é um montão de milhão, né? Você vai para Tailândia, você muda de imagem, ninguém nunca mais te reconhece, você faz um documento novo, você troca, acho que até de DNA, se você quiser, com um dinheiro desse. Mas você pode ser preso, né? Então, ela pode ficar racionalizando. Será que eu vou? Será que eu não vou? Agora, eu pergunto, uma violência passional, né? Como o que acontece dentro do lar, será que ela pode ser controlada através da lei unicamente, principalmente se a gente considerar países como o Brasil, em que a lei ela geralmente é aplicada de maneira duvidosa e com dois pesos e duas medidas. Como, por exemplo, eu dou aquele caso daquele torturador de crianças que se auto-intitulava como Doutor Jairinho. Eu pergunto, enfim, é claro, é que aqui eu não sei se a gente está falando de uma violência instrumental ou hostil, porque é um pouco dos dois. Porque ele
ao que parece, né, ele se relacionava com mulheres que tinham filhos pequenos, justamente com o intuito de chegar a essas crianças, criava situações para ficar perto dessa criança, mas a violência ali, ela acabava sendo como um fim em si mesmo. Não era para ele ficar rico, não era, sei lá, uma magia que ele estava fazendo, era uma espécie de um fim em si mesmo, era um tipo de violência hostil. Bom, creio eu que a grande dificuldade, né, quando nós falamos de violência hostil, é que ela não parte da racionalidade. Então, o controle desse tipo de contingência passa para muito além da lei. Né? Evidentemente que creio que vai passar pelas instituições escolares, mas passa muito além, né, da lei, a questão da violência hostil. Bom, então está muito claro, né, gente? Primeiro, são dois tipos de violência. E aqui a gente vai traçar a reflexão a partir daqui. Deixa eu compartilhar novamente. Doutor Jairinho, só no Brasil, né, gente? Que país é esse? Sei que já se tornou já um bordão. Bom, existem três teorias, a princípio, para nós explicarmos as agressividades. Três teorias clássicas, né? Uma, a do instinto, originalmente relacionada a Konrad Lorenz e Sigmund Freud. Uma segunda teoria vai ser a teoria da frustração, e uma terceira teoria vai ser a da aprendizagem social, relacionada a Albert Bandura. Vamos refletir em relação à primeira teoria, a teoria do instinto. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Konrad Lorenz. Quando a gente vai estudar Sigmund Freud, a gente acaba estudando bastante. Konrad Lorenz era um etólogo. E uma das primeiras coisas que ele descobriu na fazenda dele, que ele ficou fascinado, é que os patinhos, quando nasciam, quando saíam do ovo, eles seguiam a primeira coisa que eles viam. Ou seja, se não tinha a pata-mãe, se estava o Konrad Lorenz, os patinhos seguiam o Konrad Lorenz. Ou seja, é uma inclinação inata. Vocês entendem isso, de seguir o patinho? Então, imagine aqui, ó, todos esses aqui são patinhos, e esse aqui é o professor Tiago. Os patinhos acabaram de nascer, e seria que com esse fundo fica difícil de ver, né? Os patinhos acabaram de nascer e eles ficam seguindo o professor Tiago para onde eles vão, para onde eles vão. Né? Isso chama atenção para a ideia de um instinto, né? Da onde aqueles patos aprenderam que eles têm que seguir a primeira imagem, né, que eles veem, né? E aqui ele travou um conceito, que é o conceito de printing, né, ou priming, né, que é uma espécie de uma paixão, uma espécie de um foco, uma espécie de um fascínio, né? Tentando trazer aqui para o nosso mundo humano, né? Dentro dessa perspectiva, a gente vai entender o seguinte, que, segundo, né, Freud, que a energia agressiva, ela se acumula não de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Da forma como Freud colocou inicialmente, a gente não tem muito sustentáculo empírico para basear a teoria. Contudo, nós podemos ver hoje, à luz de teorias mais modernas, de conhecimentos mais modernos, de que essa teoria ela não é ruim de um todo. Primeiro, quando nós falamos de instinto, nós estamos falando de algo algo nosso, algo que deriva da sua biologia, do seu DNA. E eu pergunto, existiriam explicações para comportamentos agressivos relacionados a essas variáveis? Sim, né? A primeira que eu trago é a questão da genética, aliás, da discrepância entre gêneros. Eu não sei se vocês já repararam, gente, mas os homens eles são muito mais agressivos do que as mulheres. E isso não é uma singularidade de uma cultura, é em todas. E isso foi, quando eu comecei a estudar, foi uma das coisas que me chamou a atenção. Um número, a primeira vez que um número tão básico, mas eu nunca tinha parado para pensar. 98% da população carcerária do planeta são homens. 98% da população carcerária do planeta
são homens. Mais de 87% dos crimes violentos cometidos são por homens, né? 100% dos estupros, inclusive, são homens. E eu pergunto, gente, por quê? Por que existe uma discrepância tão grande nesse tipo de coisa? Seria explicado unicamente pela cultura? Será que haveria, por exemplo, uma cultura onde seria justamente o contrário? Seria uma cultura matriarcal e que as mulheres espancam os homens, elas brigam no bar, elas... Não existe essa cultura, né? E isso nos chama atenção para algo da nossa biologia. A primeira coisa que sobressai nesse sentido é hormonal, é a testosterona. A testosterona é um hormônio fortemente relacionado com a violência hostil, né? Dito de outra forma, quem tem níveis altos de testosterona torna-se intolerante, impulsivo, violento e muito sexualizado também. Um exemplo que eu trago, que eu achei muito interessante, acreditem se quiser, gente, eu conheço uma pessoa que participou do filme Troia. Sabe aquele filme como chama, gente? Esqueci o nome, aquele ator que todo mundo confunde comigo, Brad Pitt, sabe? Todo mundo, mas é que as pessoas, elas são assim, elas se vão muito pelas aparências, sabe? Mas eu conheci uma pessoa que participou ali do set de filmagem e ela disse que o Brad Pitt estava a pessoa mais insuportável do mundo. Jogava café nos outros, brigava, gritava o tempo todo. E, ao que parece, a causa disso eram os esteroides anabólicos que ele estava tomando, né? Ele estava consumindo ali para ter aquela musculatura ali para o filme. Isso que é interessante, a testosterona, ela é um hormônio anabólico, ou seja, ela faz com que as células se juntem, né? No caso, por exemplo, da, 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 da musculação. Você faz lá puxa lá o halter, isso vai desgastar o seu músculo e o seu corpo, né, pela homeostase, ela repõe, só que ela repõe um pouquinho a mais. A testosterona torna nesse processo muito mais rápido. Então, esse é o primeiro indício, né? Ter testosterona no corpo aumenta a agressividade, mas não a agressividade instrumental. Não torna você mais bandido, mais policial, torna você mais intolerante, bravo, né? Explosivo. Além disso, não é só a testosterona nos homens, as mulheres também têm testosterona e em níveis muito mais baixos, evidente, e vários estudos apontam que, estudos em cárcere, sobretudo, que as mulheres mais violentas, né, no cárcere, aquelas mulheres que causam medo mesmo umas às outras, elas têm níveis de testosterona até 4 vezes mais altos do que as mulheres não violentas. Aliás, eu li uma tese de doutorado há muitos anos atrás, uma doida, né? Uma doida no modo de dizer, ousada. Aí eu achei a pessoa, era uma feminista, e ela fez uma tese sobre o efeito da testosterona no corpo da mulher, usando ela mesma de cobaia. Então, ela ingeriu 1 grama de testosterona por semana. 1 grama, gente, é uma dose cavalar. É uma dose que usaria sei lá quem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: 250 gramas é a Durateston, que tem propionato, testosterona, enantato, cipionato e decaonato. Olha que eu entendo até de bioquímica, consegui lembrar desses. Vocês estudaram isso, gente, na escola? A diferença entre os enantato, cipionato, é o tempo de maturação no corpo. Vocês se lembram da musiquinha da tabela periódica? Estou tentando lembrar agora. Só eu vivi na época que se cantava músicas de tabela periódica. Mas o fato é, uma dose cavalar, uma testosterona de 250 miligramas, é para você consumir em um mês. Ela consumia 4 dessa em uma semana. E ela relatou os efeitos que ela teve. Ela disse que, primeiro, ela se tornou hipersexualizada, que ela ficava excitada com absolutamente qualquer coisa bizarra, né? Como cachorros andando na rua. Uma segunda coisa que ela colocou foi a violência extrema. Essa violência hostil. Ela quebrou eletrodomésticos em casa,
porque ela relata que ela quebrou um liquidificador porque ele não ligava, mas ele não estava na tomada, né? Como que ele ia, como que ela ia ligar, né? Que ela brigou com o marido, que ela bateu o carro no trânsito, ou seja, existe uma forte inclinação relacionada à testosterona. Além disso, outros fatores biológicos poderiam explicar a violência também, como a própria constituição do cérebro, e mais especificamente a amígdala. A amígdala, gente, eu acho que vocês já devem ter aprendido na aula do Lord Alex, mas a amígdala, ela é tentando arranjar uma palavra boa, gente, um processador de emoções. Perfeito, um processador de emoções. Imagina que se você não tem um processador de alimentos em casa, a amígdala ela processa emoções. Nesse sentido, eu posso dizer o seguinte: quanto menor é a amígdala do indivíduo, menos sensível ele é em relação às emoções. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui: pessoas de amígdala normal, né, que passam um tamanho normal de amígdala, que passam por uma situação como, por exemplo, uma violência, vão responder de uma certa forma, vão ter medo, vão ter excitação, vão ter raiva, em um nível significativo. A amígdala pequena, ela gera insensibilidade. Insensibilidade. Você não consegue, numa mesma situação, você tem menos emoções, né? E isso vai se relacionar à psicopatia. Um psicopata, nesse caso biológico, né, falando do tamanho da amígdala, a violência é uma forma dele sentir mais emoções em um nível normal. Ou seja, para nós, por exemplo, comer um sorvete já seria emocionante. Para o psicopata, sei lá, ele tem que matar uma dúzia de pessoas para sentir a mesma emoção. Gente, estou falando de uma analogia aqui, gente, mas é mais ou menos dentro dessa perspectiva. Eu não sei se vocês se lembram, no semestre passado, lá na disciplina de teorias críticas, que a gente discutiu as próprias inclinações das pessoas, né? Por exemplo, Thomas Hobbes. Lembra que a gente estudou Thomas Hobbes? Ah, bom, hein, Helena? Ah, bom. Thomas Hobbes, ele dizia o quê? Que o homem ele era ruim por natureza e que se você não tivesse ali um juiz imparcial, isso ia desencadear uma guerra de todos contra todos. Rousseau já dizia que era bom por natureza, mas o fato é difícil dizer quem está certo nesse debate, mas o fato é, se o ser humano não é ruim por natureza, eu pergunto, gente, por que em todas as sociedades humanas, mesmo aquelas que ainda vivem como coletores e caçadores, você precisa ter uma figura de um terceiro para resolver conflito? Por exemplo, numa tribo de 150 pessoas, é um pajé. Na nossa sociedade, é a cadeia, é o advogado. Por que essas instituições elas têm que existir? Se não existisse uma inclinação nossa em relação à violência, ela não seria universal, né? Por mais que a cultura fosse um substrato. Um exemplo que eu dou, assim, para tentar externalizar um pouco mais isso, né? Se nós olharmos brevemente para a história da humanidade, brevemente que eu estou falando é para os últimos 15 mil anos. Aconteceram mais de 10 mil guerras, morreram 3 bilhões e meio de pessoas, né? É a metade da população atual do planeta, e esses conflitos não param, ao contrário. Aliás, o século XX, que foi o século mais civilizado, se nós pegarmos só as mortes do século XX, elas dão 2 bilhões e pouco, né? Ou seja, quase mais do que toda a história da humanidade. Mas isso não quer dizer que a natureza humana mudou, creio eu. O que mudou são as formas de externalizar. Nós matamos hoje de maneira muito mais eficiente. Tem um corpo que foi achado, um homem chamado Otsis, foi achado perto da Finlândia, um corpo de mais de 6 mil anos. Olha que interessante, Renata. Esse corpo, Renata, tinha mais de 50 tatuagens. Olha que interessante, né? A tatuagem é um negócio, só que evidentemente que não era um new school, um old school, mas e ao que parece, eram tatuagens terapêuticas. Era uma forma, enfim,
Mas o mais interessante é que esse homem, ele tinha uma flecha no peito, provavelmente ele morreu daquilo, e essa flecha, ela tinha resquícios de outros DNAs. Essa flecha ela foi usada para matar 14 pessoas diferentes, antes de matar essa última pessoa. Isso denota muito, né, eu creio eu, sobre o passado da nossa espécie. A gente não consegue voltar com uma máquina do tempo, mas a gente consegue olhar os vestígios e tirar conclusões, né? E a pergunta que eu faço se houveram 10 mil guerras, se morreu tanta gente, se esse cara já tinha 5 mil anos atrás uma flecha no peito que matou sei lá quantas pessoas, eu pergunto, aonde estão os assassinos do passado? Aonde estão esses assassinos? Eles são os nossos ancestrais. Eles herdaram os nossos genes. Esses caras sobreviveram e passaram os genes para frente. Então, nós temos, sim, né, tendências relacionadas à violência. Tem um campo chamado genética comportamental, que ainda é um campo que está engatinhando, por assim dizer. Esse campo ele faz o seguinte: ele tenta identificar genes, ou seja, um gene aqui, por exemplo, o gene caneta, e uma relação com possível comportamento. E existem alguns genes que, ao que parece, se correlacionam com o comportamento violento. Ou seja, você ter aquele gene vai te inclinar, de alguma forma, ter um comportamento violento. Claro que, gente, na minha fala aqui, eu não estou tentando reduzir tudo à biologia. Ao contrário, você pode ser um psicopata viver numa aldeia de monges e nunca fazer mal a absolutamente ninguém. Evidentemente que o contexto cultural ele pode exacerbar as coisas, mas ele não determina de maneira geral. Nós temos aqui uma culminância, é a natureza e a cultura. Então, a primeira lógica do instinto. Então, em suma, Freud, inicialmente, junto com o Roland de Lorenz, vão falar de pulsões, né, que se acumulam internamente. É difícil falar que pulsões são essas, né, mas o fato é que existem inclinações, né, que podem nos levar ao comportamento violento, de cunho biológico. Dentre elas, a própria constituição do cérebro, os fatores hormonais, o gênero, bom, e outros até inusitados. Por exemplo, gente, vocês já ouviram falar que noite de lua cheia o lobisomem aparece? Quem nunca ouviu essa história, né? E essa história, ela surge para justificar a violência que é relacionada às noites de lua cheia. Por que noite de lua cheia tem mais violência? Eu pergunto, gente, como fica a maré na lua cheia? Alguém sabe? Não foram lá no mar à noite, não. Fica alta a maré, né? Fica alta, fica alta. Então significa que a Lua puxou a água. Concorda com isso? Puxou. Não puxou com a mão, né? Magnetismo, né? Em relação à água. Eu pergunto, e o nosso cérebro é feito de quê? 90% de água. Eu pergunto, se a Lua consegue ter um efeito em relação às marés, que é feita de água, não vai ter em relação ao nosso cérebro, que é igualmente feito de água? Aliás, a nossa neurobiologia ela é fortemente associada aos movimentos lunares. A nossa glândula pineal ela percebe os movimentos lunares e isso vai afetar vários ciclos internos do nosso corpo, como, por exemplo, a gestação. A gestação, elas são 9 ciclos lunares, enfim, e aqui quem trabalha com isso, né, na obstetrícia, sabe que parto em lua cheia é mais fácil que parto em lua minguante. Enfim, é uma realidade. Não fui eu que inventei essa história, e sempre que eu me deparo com alguém que lida com isso, com doula, tal, tive muitos alunos nesse segmento, eu sempre pergunto, e é sempre essa resposta que eu escuto. Além disso, o calor, ele se relaciona também fortemente à violência. Em todos os países do mundo, mesmo nos países mais frios, os maiores índices de violência hostil se dão nos meses quentes, nos meses de verão. Esse é um fato indubitável. E quando você junta as duas coisas, noite quente de verão,
com Meia-Noite, aí aquele filme, uma anarquia, como que era o nome daquele filme? Enfim, é Guerra nas Ruas, né? É o clima perfeito para você ter uma guerra civil. Bom, então esses foram os pontos relacionados ao instinto. O segundo ponto é a ideia de frustração. Essa teoria ela vai entender o seguinte, que a raiva, que a hostilidade, ela é um fruto da situação de privação. E eu vejo isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pequena violência aqui em casa. Minha filha, esses dias, achou um pacote velho de chocolate que havia apenas um gomo de chocolate. Quem que guarda pacote, Daniele? Pergunto, com um gomo de chocolate? Tem que ser uma casa muito desordenada, né? Muito bagunçada. Enfim, ela achou, comeu e virou para mim e falou: mas. Aí eu falei: acabou? Acabou? Né? Gente, foi um choro, foi um escândalo, foi bronca, e bateu até no cachorro que estava passando, que não tinha nada a ver com isso. O que foi isso, gente? Frustração. Ela tinha uma expectativa, comer mais chocolates, não tinha, as expectativas foram frustradas, e o sentimento que aparece é a raiva, é a violência, né? Tal qual quando eu coloquei o carro lá, todo torto, lá na vaga, arranhei e fui lá e meti um chute no carro. Eu sabia que o chute não ia ajudar em nada, eu tinha certeza disso, mas ainda assim aquilo foi mais forte do que eu. E quando eu vi, eu estava no pronto-socorro, enfaixando o meu dedinho do pé. Algo extremamente inteligente. E eu pergunto aqui se não acabou dando ruim para mim, que era o curso do padre, né? Enfim, mas depois enfim, né, é tão ético o negócio, depois eu paguei lá um dinheiro, aí eles emitem o certificado como se você tivesse ido sem ir. Enfim, mas aqui não foge, ó. Gente, que curso chato. Se eu soubesse essa do dinheiro, eu já tinha dado no primeiro dia. Gente, uma enrolação, contando tudo errado, lá a história da Bíblia. Gente, é para você pegar lá a Bíblia e ler. Né? Eu preferia que eles fizessem EAD, falar, leia o PDF da Bíblia aqui, da página tal, li, faz a prova. Não, contou aquela história floreada, tal. Enfim, não é aula de religião, mas textos, né, como Bíblia, Alcorão, não tem como você fazer uma interpretação literal disso, né? Você tem lá um negócio lá falando lá que o cabelo da mulher é a manjedora do lar. Aí você fala, tá vendo? Por isso que a mulher tem que ter cabelo comprido. Meu Deus do céu, né? Eu acho que quem escreveu ia jogar um tijolo, né, na cabeça do... Lógico que não, cara, não é isso que eu quis falar, né? Enfim, bom, nesse sentido, então a frustração ela não é necessariamente relacionada apenas à privação. Por exemplo, vamos supor que eu estou passando fome, não tenho dinheiro, tal. Isso é privação. Eu não vou ficar com raiva à toa, que droga, não tenho nada para comer. Mas a raiva ela vai derivar justamente da frustração de expectativas. Quando você tem uma expectativa real que algo pode acontecer, né? E existe algo, né, que surge ali frustrando, né? Um exemplo clássico aqui, e eu acho que isso sim, né, desencadeia, inclusive, várias mortes letais, o ciúmes. O ciúmes é um tipo de frustração em relação às expectativas. Uma expectativa que você coloca em relação a um terceiro. Né? Você fala, não, esse terceiro ele tem que me amar, ele tem que me bajular, ele tem isso, ele tem aquilo. Daqui a pouco ele tá fazendo a mesma coisa com outra fulana. Isso frustra, né, suas expectativas e, evidentemente, isso gera um sentimento de raiva. Né? Essa é uma perspectiva extremamente, extremamente interessante, e com animais. Isso, inclusive, é possível de se verificar. Aliás, qualquer um pode fazer aqui um experimento. Quem tiver cachorro, pega um urso de pelúcia e comece a tratar esse urso de pelúcia como um cachorro real. E você veja como o seu cachorro vai reagir. Como eu fiz várias vezes esse teste, quando o meu era bem pequenininho, eu nem preciso insistir muito. É só pegar o ursinho, dar 2 carinhos
e falar nossa, o cachorro fica desesperado. Ele corre, ele late, morde, né? Porque ele está frustrando as expectativas do cachorro, né? Ele quer ter o amor só para ele, né? Não para o ursinho de pelúcia. Aliás, quando ele era pequeno, ele destruía todos. Eu fazia isso justamente para estimular ele a destruir o ursinho. Então, o instinto, a frustração, e o terceiro aqui vai ser a aprendizagem social. A teoria da aprendizagem social, ela vai entender que o comportamento agressivo, em parte, ele pode ser aprendido e ele pode derivar da experiência e da observação dos demais. Se vocês lembrarem, gente, quando vocês eram pequenininhos, vocês eram desse tamanho assim no semestre passado, a gente discutiu, o Hobbes disse que o ser humano era ruim por natureza, o Rousseau que o ser humano era bom por natureza, e o Locke que o ser humano não é nem bom nem ruim, mas sim dependente das experiências. Dependente das experiências. E o que a gente pode trazer de interessante nisso? Alguns dados. Primeiro, dados relacionados ao cárcere, né? Pessoas que estão presas por motivações violentas, como, por exemplo, abuso sexual, são pessoas, em muitos casos, que já passaram pelas mesmas situações. Aí aqui eu pergunto, a experiência ela pode ser um vetor nesse sentido? Albert Bandura, ele fez, aliás, deixa eu ver se eu acho aqui um gifzinho, ele fez um experimento clássico com o João Bobo. Vocês já ouviram falar nessa história? Já, né? Enfim, acho que eu não preciso denotar muito aqui, mas basicamente dividiu as crianças em dois grupos. Uma via um videozinho onde a mocinha era super legal com o João Bobo, abraçava o João Bobo e tal, e a outra via um vídeo, outro grupo, um vídeo violento. E o grupo que viu o vídeo violento, quando sozinho com o João Bobo, individualmente expôs violência com o João Bobo. O que a gente pode tirar disso, gente? Porque, aí pergunto, se a gente for encarar ao pé da letra a violência contra o João Bobo, a gente não pode deixar nossas crianças verem absolutamente nada, né? Porque tem coisas muito piores, né, do que violência contra João Bobo. E assim não é. Mas se a gente pensar também no mundo real, não é bem assim, né? Eu tenho a minha filhadinha, sei lá, deve ter uns 8 anos, agora assistia Walking Dead desde os 3 anos, e não é nada violento, pelo contrário, tem uma inclinação por balé, por coisas mais estéticas, mas a gente pode dizer o seguinte, primeiro, há um filme, um jogo de videogame, ele vai oferecer um script. Um script. O que é um script? É um roteiro mental de como você faz uma coisa. E quando você, de fato, passa por aquela situação, você pode muitas vezes rememorar isso e fazer. Sei lá, você estava jogando lá um joguinho de videogame e o cara mata um com uma sacola de plástico. E na hora que você se depara com uma situação, aquilo pode embasar o seu script. Se nós imaginarmos, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum atentados com armas em escolas. E a maior parte desses jovenzinhos, eles tinham muita experiência com jogos de tiro online, né, como Counter-Strike, etc, etc. E muitos, inclusive, disseram que aprenderam as suas técnicas nesses jogos. Agora eu pergunto, esse jogo ele causou a violência? Eu não creio. Eu creio que já haviam outros motivos. Nesse caso, o jogo ele foi uma espécie de uma escola. Renata Martins, é contigo. E aquela situação daquela menina que deu um tiro no rosto da amiga e acabou matando ela na própria casa, que fazia aula de tiro com a família toda. Aparentemente era uma menina docinha, era uma menina que, né, fofinha, querida, que não era mal, mas não jogava também, não foi estimulada por jogo, foi estimulada por uma família que estava ali fazendo aula de tiro. Daí, o que a gente fala a respeito disso? Na minha opinião, Renata, vamos conversar. O que você acha também? Na minha opinião, eu acho que pode ser as duas teorias que a gente conversou aqui. A aprendizagem social,
porque fazia tiro, sabe manipular uma arma. Apesar de achar bonito a arma, eu não fazia, não sei como engatilhar, como. Então ela já tinha já um modus operandi, ou seja, aquilo serviu de script, como eu estou falando aqui. E eu acho que o que pesou aí foi a frustração, porque ao que parece teve um rolo aí passional. Uma estava enfim, ali o affair da outra, a frustração. Veio aquela raiva de frustração e ela tinha um script na mão, que é colocar a arma na cabeça da outra e meter uma bala. Enfim, é por isso que eu acho difícil a gente explicar o comportamento humano por uma teoria. Percebe que elas acabam se sobrepondo de maneira geral. Para mim, é as duas coisas. Se não tivesse, talvez, essa razão passional, só o saber atirar não ia ter desencadeado o tiro naquele momento. Mas em outros, sim. Possivelmente, em outras situações, sim, né? Esse negócio do script, ele é muito estudado, por exemplo, o pessoal do feminismo estuda para falar Aliás, um professor, esqueci o nome aqui, mas a gente tinha um professor que estudava exatamente isso. O efeito, por exemplo, que a pornografia exerce na formação da sexualidade. Né? Muitos vão reproduzir o mesmo script do filme, né? Como se a vida fosse um filme XXX hardcore, enfim, e assim não é, né? Aqueles são atores, né, que são pagos para fazer situações que não existem, né? Enfim, isso é algo importante para a gente denotar. Além disso, além da questão do script, isso eu acho muito interessante, existe a questão da dessensibilização. Ou seja, quem vê muita violência na televisão tal, fica menos sensibilizado com a violência no mundo real. É costume. Por exemplo, é que nem eu tenho um amigo há muitos anos já que é médico legista. Gente, ele come McDonald's do lado do cadáver, né? Eu ficaria apavorado, né? Mas ele está acostumado, né? E, consequentemente, nós, né? Se eu estiver andando com ele na rua e a gente vê um defunto, eu vou ficar em choque e ele vai ficar normal, falar, nossa, morreu disso, morreu daquilo. Então é a mesma coisa que se a gente falar da tecnologia, né? Quem se depara muito, né, com violência, com estupro, tem tudo, né, reproduzido de maneira digital. Esse cara, né, essa pessoa, vai se tornando menos sensível à violência no mundo real. Nesse sentido, a gente pode dizer que isso poderia influenciar nos freios morais, às vezes, do indivíduo. Ele, enfim, numa determinada situação, tal, ele faria alguma coisa que talvez ele não tivesse feito se ele não tivesse passado por esse treinamento de dessensibilização, né? Mas o fato gente, esse papo é muito difícil quando a gente fala da tecnologia, né, entrando na vida das pessoas, porque parece que entrou sem data para sair, né? Algumas coisas a gente entende. Por exemplo, a idade vai influenciar. Quanto mais jovem é a criança, mais o efeito da tecnologia vai exercer ponto em todas essas nuances que eu aqui falei, como, por exemplo, a dessensibilização, a questão dos scripts. Bom, aí, resumindo aqui, né, as três teorias. A teoria da agressividade, do instinto, vai pontuar, sobretudo, variáveis endógenas, né, do próprio indivíduo, como, por exemplo, o sangue, a hereditariedade, o cérebro. A questão da frustração, ela coloca que os estímulos aversivos, como a raiva, vão se sobressair em cenários onde existe a frustração das expectativas, né? Você traça uma expectativa e não chega àquela expectativa. E a terceira, da aprendizagem social, vai reforçar o papel que a experiência, né, a exposição da criança ou da pessoa, né, à violência vai ter na violência de maneira geral. Mas agora a pergunta o que influencia de fato a agressividade, né? A gente pode dizer que são muitos os fatores que influenciam a agressividade, sendo que um deles são as experiências aversivas, incluindo, por exemplo, aqui as frustrações, os desconfortos, e aqui eu já denotei, por exemplo, o efeito que o clima vai exercer em relação
à violência. Quanto mais quente, né, quanto mais desconfortável, maior é a tendência de violência. E a gente pode aqui falar, inclusive, da desigualdade social, né? Se a gente agora olhar para dados sociais, né? As sociedades mais violentas do planeta não são as sociedades mais pobres, mas sim as sociedades desiguais. Ou seja, onde você tem milionário e você tem pessoa pobre de um nível absoluto. E você vai me perguntar, mas por quê? Porque isso influencia as expectativas individuais que os indivíduos aderem para si. Se você nasceu lá no topo, lá do Morro do Jacarezinho, a visão que você tem é para Barra da Tijuca, né? É para prédio de 15 milhões, é para modelo, carro importado. Eu pergunto, você não vai colocar para si esse tipo de expectativa? Qualquer um colocaria, qualquer um, né? Só que nesse cenário é muito mais fácil se frustrar, que essa expectativa é absurdamente difícil de alcançar, né? E essa é uma lógica universal. E no caso do Rio de Janeiro, diga-se de passagem, nós estamos vivendo lá uma guerra civil, né? Uma guerra civil tal qual se vive hoje entre palestinos e israelenses na faixa de Gaza. A única coisa que não está tendo ainda é o foguete. Mas eu acho que isso também não está difícil de arranjar. É a única coisa que não está acontecendo. Porque você ter armas, né, como um fuzil, uma AK-47, né, no meio de uma cidade, isso não é comum, gente. Não, pode falar de liberdade, pode falar de tudo, mas você não vai em Zurique, você não vai sei lá, na Alemanha encontrar esse tipo de coisa. É uma realidade muito difícil e é um barril de pólvora aquilo lá. Ao meu ver, um dia vai estourar e todo mundo vai descer do morro, e quem estiver embaixo, enfim, vai ser muito triste a história, né? A gente já viu exemplos muito parecidos, né? Em Ruanda, e foi uma questão de uma semana. Começou um massacre entre as próprias pessoas. Não foi polícia, não foi nada, as próprias pessoas. Em um mês tinha 1 milhão de mortos, a maioria na base do facão, cabeça para todo lado. Ou seja, é muito recente aqui na história. A gente está falando de algo que aconteceu 20 anos atrás. Pode acontecer hoje, nós temos, creio que, todos os elementos para isso acontecer. Além disso, a gente pode dizer que a excitação, advinda de qualquer fonte, ela pode se converter em emoções como a raiva, como a hostilidade. Por isso que muitas das violências, elas derivam do grupo, como, por exemplo, brigas entre torcidas organizadas. Eu pergunto, gente, cada jogador, cada barra, não é barra brava que chama, cada torcedor ali que tá brigando no grupo, eu pergunto, individualmente, ele agiria assim? Eu creio que não, né? Eu creio que não. Ele está lá no domingo se estapeando junto com um grupo, 500 de um lado, 500 do outro, e ele vai trabalhar normal no dia seguinte. Ele vai pegar o ônibus, no ônibus vai ter uma pessoa do lado dele com a camiseta do time que ele estava batendo lá no dia anterior. O que faz com que aquilo se torne violência é a excitação do grupo, né? É aquela condição. Sem aquela condicionante, você não tem a violência, né? E muitas emoções, elas podem se converter em raiva, muita excitação. Um exemplo que eu dou é baile de carnaval. Pergunto, gente, o pessoal vai no baile de carnaval para ficar com raiva? Não, vai para ficar animado, vai para ficar feliz, vai para ficar excitado. E eu pergunto, quanto tempo demora para surgir uma briga num baile de carnaval? É rápido, é 2 palitos, né? Por quê? Porque nós estamos falando de excitação. Ou seja, para você transformar a excitação de felicidade em hostilidade, é muito rápido, é extremamente rápido. Então, a gente tem que imaginar que esse tipo de cenário, ele é um cenário propenso à violência. Né? Aqui a gente pode falar, por exemplo, de protestos, a gente pode falar de jogos de futebol, pode falar de baladas, né? Tudo que envolve excitação. Além disso, estímulos à agressividade, como, por exemplo, a presença de uma arma, pode aumentar a probabilidade de um comportamento agressivo. Olha que interessante, voltando aqui ao que a Renata falou, porque nós traçamos esquemas mentais das coisas. Por exemplo,
Se eu mostrar um lápis para vocês, vocês já se remetem a um desenho, né, a arte, a filha do Tiago, né, que provavelmente, a mesma coisa a arma. A arma, ela é um arquétipo da violência. Quando você já olha a arma, você nunca imagina alguém fazendo um carinho em alguém com uma arma, você nunca imagina, você já imagina o pior. E vários estudos mostraram, vários estudos, inclusive laboratoriais, que as pessoas se tornam mais violentas numa mesma situação, unicamente com a presença de uma arma. Você só de você colocar a arma no ambiente, aquilo já funciona como um motor da violência. E eu creio que no caso aqui que a Renata declarou, né, da menina aqui de novo, como eu falei, era um conjunto de coisas, né? Já tinha a frustração. Mas eu pergunto, se não tivesse a arma, haveria a violência? Eu não sei. Eu não tenho certeza se haveria. Eu acho que a arma aqui ela funcionou de mão dupla, como um negócio para acelerar a violência. Aliás, na posse de uma arma, quando você segura uma arma, você sente poder, você já se sente superior ao outro, e aí eu acho que aí veio a emoção hostil da frustração, não sei o que estava acontecendo ali, e puf, né, atirou. Por isso, não exatamente só por isso, mas por essa e por outras razões, eu não defendo que as pessoas tenham armas em casa. Claro que eu acho que existe a questão da liberdade e tal, mas a arma é um negócio extremamente difícil de utilizar, e eu creio que numa situação, né, onde você precise se defender, eu acho que você não vai ter elementos para conseguir fazer isso. Renata. Ó, no meu ponto de vista, até um lápis se torna um estímulo para você cometer uma agressão. A minha filha estudou num colégio aqui que teve um menino que fez muito bullying com ela, daí eu acabei tirando ela da escola, e passado-se um tempo, a gente descobriu que o menino, por prazer, ele pegou um lápis e enfiou no braço do outro. Então, assim, por prazer. Não tinha estímulo, não tinha outro motivo. Ele simplesmente viu no lápis uma maneira de agredir o outro. Entendeu? Por isso que eu trouxe a história da menina também. Um lápis seria uma faca, uma lança, vai fazer esse papel mesmo. Aliás, me lembrando aqui da escola, eu tinha um coleguinha que ele apontava bem o lápis assim, e as meninas iam de saia na escola, né? Ele lá furava as pernas das meninas. Só que um dia ele se deu mal, Renata. Ele colocou a mão assim, ó, em cima da carteira, fez isso, e a menina, por reflexo, baixou o lápis dele e o lápis entrou na mão. O lápis entrou na mão e, acredite se quiser, Renata, a professora desmaiou. A professora desmaiou, gente. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Aí umas 3 meninas saíram e foram chamar lá alguém lá, né, para... Ó, você falou da tua filhada, né, que assiste The Walking Dead desde pequenininha. A minha filha assiste The Walking Dead desde 5 anos. Continua na série até hoje, eu abandonei. Mas nem por isso ela sai enfiando lápis nos outros, nem por isso ela pega um pedaço de garrafa e arranca o pescoço de alguém, entendeu? Então, eu acredito muito nessa questão da influência mesmo do ambiente, dos pais, da convivência em si. E eu acredito muito naquela, não lembro o nome do teórico agora, que fala que o ser humano é mal de natureza. Eu acredito nisso, eu acredito nessa hipótese. Porque não é uma hipótese tão ruim, para falar a verdade, assim. Porque se você pensar, eu pergunto, se não tivesse, que é o mundo que o Hobbes define, enfim, na cabeça dele, se não tivesse ninguém, nem polícia, nem ninguém para intermediar os conflitos, o que seriam as pequenas contendas da sociedade? Eu acho que ia ser só desgraça. Eu acho que ia ser desgraça. Eu ia sair aqui para xingar meu vizinho, ele já ia dar um tiro na minha cabeça, aí minha mulher ia querer se vingar, ia tacar fogo no apartamento dele, e isso ia desencadear um conflito sem fim. Porque se assim não fosse, e a gente tem que refletir, haveria algum lugar do planeta que você não ia precisar ter instituição punitiva. Ah, não, aqui na Alemanha agora a gente não tem mais polícia. É todo lugar que tem, todo lugar tem, e aliás, isso foi algo que eu estudei muito. Os seres humanos, eles se especializaram muito em punir uns aos outros. Existem, só métodos de morte, existe mais de 5.000. Quem que fica pensando nisso? 5.000 formas de você
matar uma pessoa, você mata com um rato, nenhum outro animal do reino animal ele ia ficar pensando, né? Formas de matar, né? Ele simplesmente mata, né? Uma orca, né? Por mais que ela briga, que ela brinque, que ela joga o bichinho para cima, ela mata com o dente dela, né? Da mesma forma. Não, a gente taca fogo, nós colocamos prego, nós é, enfim, da onde que vem essa criatividade? E outra coisa que eu coloco, eu não estou aqui me retirando do cenário, ao contrário, eu também tenho vontade de fazer isso com algumas pessoas em determinadas circunstâncias. Eu também. Como foi esse negócio do doutor Jairinho? Eu fiquei imaginando, falei, primeira coisa que eu passei na cabeça, falei, eu queria meia hora com esse cara numa sala, enfim, claro, mas isso, eu não estou falando que a gente tem que fazer isso, Não. mas a gente sente, né? O sentir Sim, um exemplo bem legal que eu vou falar agora foi um vídeo que eu vi ontem de uma pessoa que mora aqui em Paranaguá, nunca tinha visto esse rapaz, e ele fez um vídeo num grupo aqui falando que agora, né, Jesus havia salvo ele, porque ele era do mundo do tráfico, e os traficantes arrancaram as duas mãos, quase um pedaço do braço dele, e esfaquearam ele, porque ele sofria muito, porque ele estava devendo muito dinheiro para o tráfico, e os traficantes tiveram piedade dele, só perfuraram ele bastante, arrancaram os dois braços e jogaram ele no viaduto. Mas mesmo assim ele sobreviveu, porque Jesus salvou ele, enfim, né? E agora ele faz música voltada a MC, essas músicas hip hop, mas voltada à igreja, né? Então, assim, o traficante, ele é uma pessoa, os traficantes, eles são pessoas assim que eles realmente eles são muito malignos na hora de executar um crime. Eles não têm piedade do corpo daquela pessoa que está ali. Eles arrancam um pedacinho, eles vão te ai, eu esqueci agora, fugiu a palavra, te picotando, te mutilando, e você vivo, e o rapaz contando a história, tipo, ele vivo, ele foi arrancando pedaço por pedaço da mão, da palma da mão, até chegar realmente na parte do braço, e é horrível a história, e eu assisti inteirinho, para ver qual que era da história, entendeu? Então, assim, o ser humano é mal, muito mal. Não, é mal, é mal. Isso aí não, para mim não é novidade. Enfim, e o traficante, ele está falando das circunstâncias, né? Em Roma, por exemplo, Roma, o imperador de Roma, Caracalla, para a Ilha de Caras, sabe aquela ilha que os famosos vão lá para tirar foto, lá na Europa, lá? Ele se mudou para uma ilha, na Sicília, para ele torturar pessoas o dia inteiro. Mas o torturar era torturar mesmo. Por exemplo, ele arrancava o intestino da pessoa viva pela barriga e enforcava a pessoa com a própria tripa. Enfim, vários métodos. Não vou ficar falando aqui, mas eu acho extremamente interessante como esse tipo de coisa, né, surge. Enfim, e o sobrinho dele aqui, que depois assume como imperador, se torna um dos imperadores mais tiranos também. Enfim, fico imaginando, né? Uma criança que cresce tem 10 anos, você vê o seu tio enforcando alguém com a própria tripa, né? Para se divertir de manhã. Será que você vai ser alguém muito melhor, né, do que aquilo? Mas isso é extremamente, eu acho extremamente interessante. A gente não gosta, na verdade, de encarar o mal que a gente tem dentro de nós, mas todos nós temos. Mesmo, e esse mal, ele é legítimo, principalmente quando a gente encara como algo bom, entende? Como o cidadão de bem, por exemplo, né? Enfim, como eu, que quando eu disse que eu sentiria vontade de dar umas porradas no Jairinho, isso é maldade também, né? Revertida, evidentemente, aqui dos meus valores morais, mas também é maldade, né? A vingança ela é um mal. Tanto é que a gente teve que criar um monte de instituição para evitar que as pessoas se punam. Né? Você só fica contente a hora que o cara foi na cadeia. Ah, tá bom, agora tudo bem, né? Deixa que eles vão. Existe uma vontade muito grande, né, de nós aqui, né, retalharmos, né, uns aos outros. Gente, então só alguns pontos. Aquela questão que a gente falou da violência, né, de assistir à violência, ela pode ter um incremento, né, no comportamento agressivo em alguns casos, né? Muitos estudos vão denotar a questão da coerção sexual de homens contra mulheres, por exemplo, como fortemente associado
ao consumo de pornografia, por exemplo. Não é um único vetor, mas é fortemente associado. Além disso, a gente pode dizer que um videogame, por exemplo, um filme, principalmente o jogar videogame, que é algo que você se envolve, em crianças, pode muitas vezes não levar a um comportamento agressivo, mas leva a emoções e sensações agressivas. Explico. Eu me lembro que eu jogava bastante videogame quando era criança. A primeira coisa que eu sentia quando eu perdia era uma raiva extrema. Eu gritava em casa, droga! Jogava o controle no chão, tal, e sempre ia mesmo, o chinelo aqui, né, para reagir. E isso é uma sensação, um sentimento agressivo, né? Você pode falar de qualquer coisa, derivado, evidentemente, da frustração, né? Eu acho que meu cunhado aqui, que já é bem grandão aqui, até hoje, perde no futebol, sai os piores palavrões do mundo aqui da boca dele, e evidentemente aqui ele evidenciando aqui, vivenciando a frustração e a agressividade, né? Agora, a pergunta que eu coloco, né, enfim, para a gente finalizar, como reduzir a agressividade, né? Freud vai falar, por exemplo, de catarse, ou seja, você, como a agressividade é algo que vai se acumular, né, dentro dessa perspectiva, como uma pulsão, você arranjar um bode expiatório para reduzir ali a sua violência, mas eu, na minha opinião, enfim, e também dos psicólogos sociais contemporâneos, a catarse, ao contrário, ela tende a alimentar a agressividade ao invés de mitigá-la. Né? Por exemplo, vamos supor, não, uma vez por mês o meu marido vai lá no jogo de futebol, lá se arrebentar com os colegas para ele extravasar a raiva. Pergunto, extravasa? Extravasa nada, ao contrário, você está alimentando a raiva, né? Ele já está louco para ir de novo para aquele negócio lá, né? É uma perspectiva muito forte, né? Então, a catarse, ao invés de diminuir a violência, ao contrário, ela tende a aumentar. Quando a gente fala, né, da abordagem dos estímulos, né, da aprendizagem social, uma parte disso vai tocar no óbvio, né, que a redução da agressividade vai passar pela redução dos estímulos agressivos. Bom, e também um outro ponto é a não premiação de modelos baseados na agressividade. Ou seja, quando a minha filha, por exemplo, saiu gritando aqui de frustração, se eu desse um chocolate, não estou dizendo que isso seria automático, mas isso cria um link de aprendizagem. Ou seja, o grito, aqui a violência é a forma de obter as coisas. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era bem pequenininho, eu tinha um primo que eu fui no shopping com a minha tia e tal, e ele se jogou no chão. Lá fez um escândalo brutal mesmo, e minha tia deu um videogame para ele. Aí, gente, eu cheguei em casa, falei pro meu pai assim, pai, eu quero um videogame. Ele falou, não. Pai, pai! Eu ameacei chorar, dei umas batidas, ele só levantou, me olhou bem bravo, assim, falei, tá bom, pai, já entendi. Não funcionou. Enfim, não funcionou. Poderia ter funcionado, né? Vai que. Mas eu lembro que eu cheguei em casa com essa perspectiva, né? De funcionar mesmo. Triste foi que não funcionou. Já pensou, eu poderia estar até hoje fazendo birra aqui na aula. Ai, gente. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Inteligente, seu pai. Inteligente. Inteligente. Ele nunca usou da violência comigo. A violência sempre foi simbólica, para falar a verdade. Sempre tive medo do olhar dele. E eu acho que isso acaba sendo muito saudável. Né? É uma questão também de respeito, né? Que nós temos que desenvolver. Bom, então, em suma, gente, a gente viu que a agressividade ela é um comportamento que parte de um, né, e é deletério contra outro, e existem três teorias grandes, né, para explicar isso. Na primeira, vai ser a teoria do instinto, que vai, aliás, o primeiro ponto a se destacar, né, a diferenciação entre violência hostil,
que ela não tem uma finalidade, mas ela vai surgir geralmente de uma emoção, como uma raiva, e ela acaba por ser um fim em si mesmo, e a agressividade instrumental, que é um meio para você atingir um fim, né? Um soldado que mata o outro, enfim, por aí vai. Né? O instinto vai ser uma das primeiras teorias, nasce, né, com Konrad Lorenz e Sigmund Freud, né? Um etólogo, outro, né, o pai da psicanálise. Muitas dessas teorias hoje, elas começaram a ser questionadas, creio eu, pela falta de subsídios que esses caras tinham, inclusive na época, para travar essas teorias. Você não tinha um conhecimento do que era um gene direito, você não tinha uma ressonância magnética, né? Então, não estou dizendo que eram teorias ruins, né? Mas eram teorias aproximadas, né? E hoje a gente sabe que existe muito lastro para a ideia do instinto, né? Como, por exemplo, a hereditariedade é um fator muito forte, inclusive para o comportamento homicida, a genética, o nosso nível hormonal, o cérebro, né? São todas variáveis, né, relacionadas à agressividade, né? Um outro ponto é a ideia de frustração. A frustração, ela é diferente de privação, né? Privação é quando você não tem nada e você não tem expectativa de nada, né? A frustração, ela surge quando você estabelece uma expectativa real e essa expectativa, ela é bloqueada, né? Como eu disse aqui o exemplo, a expectativa da minha filha de ter o chocolate, a expectativa da menina que a Renata contou que atirou uma na outra, do namorado ser legal com ela e não legal com a outra. Enfim, é uma emoção derivada da frustração. E a aprendizagem social, a teoria da aprendizagem social iniciada lá com Bandura, vai denotar, sobretudo, o papel das experiências. Né? E, de fato, nós temos também evidências que vão corroborar esse lastro, né? Como, por exemplo, o fato de que muitos abusadores sexuais já sofreram abuso, né? O fato dos scripts, né, que são gerados, né? Como, por exemplo, os atiradores de escola. Eles podem não ter necessariamente decidido ir para a escola por conta do jogo, mas o jogo ensinou muito, né? Como você reagir naquela forma, e também a dessensibilização, né? Você se expor muito à violência te torna, né, menos sensível à violência no mundo real, né? Ou seja, não é um fator que desencadeia a agressividade, né? São muitos, né? Dentre eles, fatores climáticos, né? Como a frustração, o desconforto. A gente falou até da Lua, né? A pressão que a Lua exerce sobre as marés também denota efeito em relação ao comportamento violento, né? Eu posso dizer claramente que a excitação social, independente da fonte, ela pode se converter rapidamente em outra emoção, como é o caso de uma balada, por exemplo, todo mundo feliz, todo mundo animado, morte, né? Como é o caso de um protesto, né? Para se tornar violência, é rápido, né? Um jogo de futebol, tá todo mundo animado, do nada se torna violência. É excitação, né? Esse cenário, a excitação, ela é uma espécie de um cimento social. Ela te junta ali meio com os outros, né? Seja para o bem, seja para o mal também. Além disso, né? Estímulos, né? Agressividade, como por exemplo a presença da arma, já podem por si só aumentar o comportamento violento. Só de você ter o estímulo, né? E assistir à violência, ela pode mudar a percepção da realidade. E um exemplo que eu dei aqui foi a coerção sexual dos homens, né, contra mulheres. Muitos estudos, né, vão nesse sentido. Né? Hoje tem uma agenda bem florífera dentro dessa perspectiva. E a exposição a jogos de videogame, por exemplo, pode levar não necessariamente a comportamentos agressivos, mas pode levar, sim, a sentimentos agressivos, né? Como gritar, droga, né? Jogar o videogame no chão. Aliás, um outro ponto que eu esqueci de mencionar, a polarização de grupos também é um vetor da violência, né? Quando você tem aqui, né, tá um grupo óbvio aqui no Brasil, né? Mas quando você tem uma polarização entre torcidas, entre religiões, entre grupos, de maneira geral, você tende a desumanizar o outro lado
e justificar, por assim dizer, a violência em relação a ele, e isso é um forte vetor da violência. E a pergunta que fica, como reduzir a violência, né? Muito se falou durante muito tempo, né, baseado em Freud, a ideia de catarse, ou seja, você vivenciar a violência para você se esvaziar dela, né? Mas, na verdade, o vivenciar não esvazia, ao contrário, ele alimenta, né? Não há evidência nenhuma de que você se envolver em brigas de futebol te torne mais calmo, né? Um marido melhor, uma pessoa melhor na vida real. Não, não é verdade, né? Quando nós falamos em específico da abordagem da aprendizagem social, em parte a gente passa por algo óbvio, né? Que é a redução dos estilos agressivos, dos estímulos agressivos e também de premiação referente a modelos de agressividade, né? Como, por exemplo, minha tia que deu o videogame ao meu primo. E é isso aí, gente. Eu vou ler com vocês aqui a questão de frequência e depois eu abro aqui para dúvidas, comentários, etc, etc. Vamos lá. Bom, ao longo da aula, deixa eu ver se estou compartilhando mesmo, tá? Ao longo da aula, vimos uma série de perspectivas acerca da agressão. Esse aqui eu estava procurando, é o gifzinho do Bandura, por exemplo, aqui, ó, do lado, é o modelo que a criança assistiu, né, e aqui depois é o comportamento que a criança exibiu individualmente. Esse estudo aqui foi muito, muito pernicioso, foi muito, muito inteligente para a época onde isso aqui foi pensado, eu achei muito interessante. Nesse sentido, assinale alternativas, seguir o que você achou mais interessante. A exposição à TV, por exemplo, pode causar menos agressividade se as pessoas aprenderem que a TV reproduz padrões irreais de convivência. Isso é muito importante. Aliás, eu esqueci de falar disso, isso é extremamente importante. Quando você educa, né, eu falei da minha pequenininha que assistia a Walking Dead, mas desde pequeno era ensinado que aquelas coisas não existiam, que aquilo era apenas na televisão, que aquilo era aceito apenas na televisão. Esse é um ponto fundamental. A gente esquece, às vezes, de falar isso para as crianças. E esse é um ponto. Quando as crianças são educadas desde pequeno a entender que o mundo da televisão não é o real, que é o fictício, o efeito que a TV exerce em relação à violência passa a ser diluído. Eu acho isso muito importante. Entraria aqui, inclusive, dentro da aprendizagem social, né? O século XX foi o mais agressivo e sangrento da história, logo, para não repetirmos o triste retrato agora no século XXI, temos que repensar nossas práticas sociais. Enfim, eu acho indubitável, né? Na verdade, a Covid-19, eu acho que já nos fez repensar muito das nossas práticas, né? Tanto é que na aula passada a gente falou de 20 tendências, mas o fato é, se nós não repensarmos mesmo o nosso universo, vai se tornar insustentável em muitas perspectivas, né? Pensando que, belicamente, né, nós temos mais armas no mundo do que pessoas, né? Enfim, é uma hora de se pensar. C. A agressão é um comportamento que pode ser hostil, ou seja, impulsivo, como chutar a porta do carro, sem ganhar nada com isso, ou mais instrumental, ou seja, assaltar o banco para você conseguir o dinheiro. D. A exposição à violência nos meios de comunicação pode tanto dessensibilizar o sujeito acerca da violência, ou seja, ele se torna acostumado, né? Como pode também ofertar um roteiro, ou seja, um script, um meio, né? Quando ele vai para a vida real, ele consegue lembrar lá no GTA, o cara usou não sei o que e tal. E, considerando que a maior parte da agressão é hostil e não instrumental, isso é importante dizer, aumentar as penas, né, legais para os crimes dificilmente pode reduzir a violência. Enfim, é um ponto a se pensar. Aliás, né, eu estudo muito, né, o sistema penal. Quando nós comparamos aqui as sociedades, na verdade, não são as sociedades que têm as penas mais severas que vão obter menos violência. Aliás, a perspectiva é o contrário, né? As sociedades que prevêem, por exemplo, pena de morte, e a gente está falando de 58 países, são os países mais violentos do planeta, né? Na verdade, a relação aqui não é com a severidade da lei, mas a certeza de sua aplicação. Então, se você sabe que você vai ser
pego, né, mesmo com uma lei branda, os índices de criminalidade já tendem a ser menor, né, do que isso é mais eficiente do que uma lei severa, né, é uma lei funcional. E F, a agressão pode guardar relação com inclinações biológicas, como com a frustração e também com o aprendizado social. Essas foram as 3 teorias, inclusive, que a gente viu, né? Inicialmente, a do instinto, com Conrad Lorenz e o Sigmund Freud, né? E desdobramentos mais contemporâneos, né? A própria psicologia evolucionista, a neurociência comportamental, a genética do comportamento,